Entrevista de Roger Machado após a vitória do Inter sobre o Bragantino. Olha o que ele falou. A gente acreditou desde o primeiro momento, né? Quando a gente começou o campeonato de recuperação, a gente colocou como metas, né, imediatas, de curto e longo prazo, né? Que era você, ao ter um bom aproveitamento dos jogos atrasados, fazer um bom aproveitamento como local, jogando dentro de casa. A gente sabia que nos colocariam na primeira página e, a partir daí, começar a construir, né, outros elementos da busca da Libertadores, num primeiro momento. Né, depois de alcançar a Libertadores, a gente, o mais rápido possível, buscar a fase de grupos. Isso ia nos colocando na briga, né, e mantendo, né, a chama acesa da possibilidade de vislumbrar, né, o título, por que não, né, se matematicamente que é possível. Mas se a gente não fizesse a nossa parte, de nada adiantaria. Claro que, surpreendentemente, 16 jogos de invencibilidade, né, a qualquer momento que você vê, isso faz com que o otimismo aumente, né, mas não é um otimismo exagerado em função, né, de jogos aleatoriamente, né, em função de muita construção sólida de resultados construídos dentro de campo, com muita organização e empenho. Boa noite, Roger, tudo bem? Boa noite. Parabéns mais uma vez, mais uma vitória. Obrigado. Sei que tem muito ainda para pensar nesse ano, o ano ainda não terminou para o Inter, há o sonho de, quem sabe, até brigar pelo título, mas queria falar do início da próxima temporada. Novo formato do Campeonato Gaúcho, um pouco menos datas, mais para frente. O que tu achou desse formato e como o Inter já pensa aí nessa primeira etapa que vai ser o Campeonato Gaúcho do ano que vem? Na verdade, essa semana a gente planejou uma reunião, né, com toda a comissão e com a direção, justamente para a gente começar a olhar, né, o início, né, disso, né? Mas eu vejo que o campeonato estadual, ele é um campeonato regionalmente importante, mas a gente sabe que nesse calendário que o Brasil tem, era importante que você condensasse, né? Talvez seja a fórmula que faz com que o campeonato brasileiro, o campeonato estadual, não perca o seu protagonismo e importância nas disputas regionais. Eu acho que pode ser uma alternativa importante e uma solução viável para um campeonato que tem o seu charme, né, das disputas regionais, né, dentro do estado. Agora é planejar para esse momento, mas, como eu disse, a semana a gente planeja o início de uma conversa, mas o foco total é nesse momento. Boa tarde, Roger. Parabéns pela vitória. Obrigado, Zé. Como é que tu vês a sequência do Inter dentro desse campeonato? Eu já nem estou falando da questão só pode ser o título, tem expectativa. Enquanto a matemática tem a possibilidade, é óbvio que vocês vão estar trabalhando com isso. E a matemática parece que a cada dia ela dá um pouco mais de chances. Aumenta pouco, mas aumenta. E qual é o limite desse time? Porque vamos pegar uma possibilidade, uma hipótese, que ela é otimista, mas pode não ser definitiva. O Inter ganhar todas as últimas 3 partidas. Pode até que não seja o campeão. Mesmo assim, estará estabelecido um rendimento positivo histórico para o clube e talvez dentro da própria história do Campeonato Brasileiro. Esse levantamento tem que fazer. Tu vê isso como provável, possível e até que ponto isso é uma coisa natural do que está acontecendo dentro desse teu grupo? É quase que impossível você prever, né, até onde pode ir, né? Pode ser que nós podemos ter passado do nosso limite e encontramos um novo limite, que esse possa ser, né, a partir daí a ser observado, né? Claro, como eu disse, 16 jogos de invencibilidade, aqui se olhar com atenção, que não é a todo momento que ele acontece no Campeonato Brasileiro muito difícil e equilibrado como é. Mas eu prefiro sempre olhar da perspectiva da organização do time, da solidez dos conceitos que a gente estabeleceu, os atletas têm cumprido dentro de campo. A gente encontra soluções, né, para resolver os nossos problemas em função do repertório que eles receberam e reproduzem. E é uma equipe madura, com jogadores vividos, jogadores selecionáveis e que já passaram muitas coisas na carreira, e isso faz com que eles não se assustem com qualquer cenário.
né? E para que tu mantenha, né, o equilíbrio dentro do jogo, tu precisa, né, como eu já falei anteriormente lá no início, intercalar esses jogadores jovens que a gente tem lançado e os mais velhos que funcionam como um guarda-chuva para os jogadores. Então não há como sinalizar, né, até que ponto a gente pode evoluir, né? Cada adversário nos dá uma dificuldade diferente, né? Hoje o Seabra, que já vinha de um bom trabalho no Cruzeiro, né, na minha opinião, foi o responsável por trazer o Cruzeiro até boa parte da temporada em nível bastante competitivo, assumiu o Red Bull nesse momento e começou a implantar suas ideias, né, que eu admiro muito, e eu tinha certeza que ele iria produzir algum elemento para nos surpreender, né, justamente nos mecanismos de defesa que a gente tem quando a gente entra para dentro do campo de ataque. Então ele propôs uma terceira amplitude lateral, ora com John, ora com o Evangelista, né, só que um pouquinho mais baixa do que a gente está acostumado a saltar. Né, isso gerou uma dúvida no primeiro tempo dos encaixes, algumas bolas vazaram, mas a gente conseguiu reequilibrar andando para trás, porque é um time que ataca a profundidade o mais rápido possível depois do desequilíbrio. Então, cada adversário vai te dando uma ferramenta para tu trabalhar, para tu equilibrar, achar soluções, treinar de novo, né, corrigir os erros e evoluir. Agora, até que ponto a gente pode ir, eu não sei. Gostaria de te dizer, né, que a gente tem margem para evoluir. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu acho que a gente pode evoluir, quer dizer, a gente não é imbatível, né, mas se a gente mantiver um padrão sólido, a gente fica muito, muito próximo de conquistar as vitórias. Roger, tudo bem? Tudo bem. Você, quando assumiu o Internacional, sempre quis definir um time titular, né, dar sequência para esse time. Eu queria a sua opinião e a sua avaliação sobre a disputa no meio pelo lado direito, onde tem ali o Tabata, o Gabriel Carvalho. Parece que esses dois jogadores caíram um pouco de rendimento nos últimos jogos. E queria também saber se o Wanderson pode ser uma opção, quem sabe, para brigar também com esses dois jogadores pelo lado direito, sabendo que o Wesley joga pela esquerda. Me permita discordar de ti, mas eu não vejo assim um rendimento tão abaixo a ponto, né, eles comprometerem a atuação coletiva do jogo, né, e que mereçam, né, deixar de ser as principais opções, né, mas o que eu digo para eles é, cara, se segura no campo, né, porque quem está vindo atrás está entrando e contribuindo, e eu tenho que olhar, eu tenho que ser justo com o campo, ao mesmo tempo que eu tenho que permitir que aqueles que têm serviços prestados consigam se reequilibrar, né? Eu penso que hoje o Tabata é o titular, o Gabriel vem entrando de novo, vem entrando, produzindo, aumentando o seu nível a cada jogo, ele entrou bem contra o Vasco, entrou bem hoje novamente, temos trabalhado o Gabriel para que ele tenha mais o gosto pela finalização, pelo gol, por concluir e finalizar jogadas de dentro da área, né? Isso é um trabalho que é gradativo, e o Wanderson tem entrado bem também, hoje fez um gol, né? E o bom é que a gente preza por eu chamo de competição, né? Eles cooperam uns com os outros competindo, né? E desde que a disputa é saudável, eu tenho que manter a chama acesa do Wanderson, que ele vai poder estar entre os 11. Né? E, claro, ele é uma alternativa viável, assim como o Prado, né, que já entrou, foi para a seleção, o Ricardo, né, que desde que voltou da seleção e antes do gol contra o Corinthians não voltou a entrar em campo. Né? O que eu disse para os atletas hoje, casualmente dentro da tua questão, foi que se engana muito, né, que o treinador escala apenas pela técnica e pela tática. Eu vou escalar muitas vezes fazendo gestão, dando uns minutos a mais para quem entrou no outro jogo e entrou pouco e se mostrou decepcionado com pouco tempo, né, dando minutos a mais, né, pro meu centroavante, que no ciclo da eliminatória fez gol e deu assistência e está voltando para casa com desejo de contribuir e eu dar um pouquinho a mais, tirar o meu centroavante um pouquinho antes, já que ele fez gol, e dar pelo menos 30 minutos para eles em campo, para não só ele entrar com uma partida rápida e aquecida, ele ficar 10, 15 minutos. Então, ele vai fazendo esses ajustes, né, para deixar todo mundo disponível e querendo estar entre os 11. Tem a entrevista de Roger Machado após a vitória do Inter sobre o Bragantino.